a gente começa a construir a parentalidade, né, a função materna e a função paterna ainda na nossa infância, tá, né? Mas não é todo mundo que na vida adulta deseja ou pode ter um bebê. Porém, as representações, elas já acontecem independente da sua decisão na vida adulta, tá? Quando você tá na vida adulta, que você olha para esse novo papel, né, e se sente mais preparado, né, para ter um filho, ou de repente esse bebê veio de uma forma surpresa, ali você já começa a transição da parentalidade, tá? Então é diferente eu construir essa paternidade e maternidade lá atrás da minha infância e de fato fazer essa transição já na vida adulta, tá? Então lá na nossa infância, se a gente for parar para pensar, a gente já começa a ter contato com um pouco de cuidado, né? De como cuidar de um bebê, de como cuidar, né, de outra pessoa, através das nossas representações, tá? O que que é as nossas representações? Quem está inserido ali com a gente. Então, por exemplo, as crianças, elas olham a maneira como o pai cuidam delas mesmo e representa ali pegando uma boneca, por exemplo, né? Pegando uma boneca e cuidando da boneca daquele jeito, né? Às vezes a menina olha ali, né, percebe como que a mãe maneja ela, pega ela no colo para dar a amamentação e ela acaba fazendo isso também com a sua boneca. E aí vai construindo ali, né, a representação materna dela. E é muito interessante esse ponto, porque se a gente for observar, né, para quem já tem um filho, né, ou já tá no segundo, ou talvez tenha um sobrinho, um primo, se você for olhar as brincadeiras, né, mais manuais dessa criança, porque a gente sabe que hoje a gente tem aí uma briga, né, entre o digital, o eletrônico e as brincadeiras que a gente tinha antigamente, né? A gente foi inserido, né, com o passar do tempo, a gente foi inserido em outro contexto de mundo, né? Então, talvez você brincou mais na rua e hoje você não vê tanta criança brincando na rua, né? Você já vê a criança mais voltada para si, dentro de casa, né? Enfim. Mas antigamente a gente tinha esse lugar e hoje ainda temos, né? Se a gente consegue inserir nos nossos filhos, a gente começa a perceber que dá para resgatar algumas situações que a gente vivenciou, né, na nossa infância, a gente passar e a gente chama aí de uma passagem transgeracional, né? Então eu pego aquilo que eu fiz lá na minha infância e eu replico para o meu filho. Então é importante a gente aproveitar esses momentos para repassar alguns pontos legais da nossa infância. E o brincar de boneca, por exemplo, para mim tá muito forte, né? Eu brinquei muito de boneca. E hoje, quando eu olho a minha filha brincando de boneca, representando até algumas falas minhas durante o dia, e aí opa, né? Como eu tô sendo vista por ela. E essa representação que ela tá fazendo aí para a vida adulta dela, tá? Então veja, né? Esse olhar da paternidade, da maternidade, a forma de cuidar, ela começa muito antes do que a gente imagina.